A Fórmula 1 sempre foi conhecida por ser uma espécie de laboratório para os carros de rua. Novas tecnologias e dispositivos são testados nos carros com o objetivo de ganhar alguma vantagem nas provas, nem que isso signifique apenas alguns milésimos. Algumas dessas tecnologias marcaram para sempre a categoria. Esse é o top 5 de carros revolucionários da Fórmula 1. O modelo MP4-4 da equipe McLaren não só dominou por completa a temporada de 88, como também influenciou a história da Fórmula 1 desde então. A semente do projeto surgiu em 86, quando o projetista Gordon Murray produziu o modelo BT55, de perfil extremamente baixo para a época. A ideia do carro skate, como era chamado, era liberar o caminho do ar até a traseira, melhorando a aerodinâmica. Sem conseguir fazer o projeto dar certo, o projetista se mudou para a McLaren ao final daquele ano, e em 88 encontrou a oportunidade perfeita para ressuscitar o projeto. O motor Honda de 685 cavalos de potência tinha um perfil baixo e era mais compacto, o que se encaixava ao protótipo de Murray de forma mais apropriada. O resultado foi um carro extremamente baixo se comparado aos rivais, resultando em um equilíbrio e estabilidade muito superiores. O resultado? 15 pole positions e 15 vitórias em um campeonato que contava com 16 etapas. Desde então, todo projetista que se preze coloca o piloto quase que deitado no cockpit para favorecer o centro de gravidade. Em 89, a Ferrari contava com o projetista John Barnard para produzir seus modelos, e tinha como rival a poderosa McLaren. Barnard decidiu não copiar o carro da rival, que seguia com a ideia de ter o carro baixo para melhorar o centro de gravidade, e resolveu seguir outro caminho. O carro foi projetado para ser estreito, com radiadores montados mais ao centro do carro, além de fazer o nariz mais pontudo e a traseira mais fina. A ideia de Barnard era diminuir a turbulência, e a traseira mais fina e esguia auxiliava no processo. Devido ao perfil mais curvilíneo, o carro foi apelidado de garrafa de Coca-Cola, e o seu design influenciou todos os carros seguintes na Fórmula 1. Além do desenho, a Ferrari 640 também foi a primeira a utilizar o câmbio semiautomático na Fórmula 1, através de borboletas atrás do volante, sendo que o modelo seguinte, o 641, foi o que aprimorou o equipamento. Quando a Fórmula 1 surgiu em 1950, os carros de corrida que disputavam os Grand Prix eram grandes, pesados e tinham um motor dianteiro. Dentre as equipes que se destacavam estavam a Alfa Romeo, Ferrari, Mercedes e Maserati. Em 57, a Cooper resolveu mudar a concepção do carro de Fórmula 1, ao colocar o motor na traseira. O modelo T43 era menor do que a concorrência, e o motor ajudava na distribuição de peso, além de ser mais econômico. Com Jack Brabham ao volante, a equipe conseguiu marcar pontos, mas não chegou ao topo do pódio. No ano seguinte, o modelo T45, evolução do modelo anterior, foi guiado por Stirling Moss e quase foi campeão. Somente em 59 que a Cooper conseguiu ser campeã, feito que se repetiu em 60. Depois disso, nenhuma outra equipe continuou apostando no motor dianteiro. Em 1977, a equipe Lotus já pesquisava formas de utilizar o próprio corpo do carro para produzir downforce, e o modelo 78 já tinha algumas dessas características, embora tivesse problemas de confiabilidade. O perfil de asa nas laterais já estava sendo aplicado, mas faltava a otimização das saias laterais, que serviam para canalizar o ar por baixo do carro. Somente no ano seguinte que a equipe descobriu, por acidente, a diferença que fazia usar saias laterais. O efeito solo dominou a Fórmula 1, amplificando o downforce e permitindo velocidades cada vez mais altas nas curvas. O título de 78 ficou com a Lotus, e Mario Andretti foi campeão daquele ano, disputando o título com seu companheiro de equipe, Ronnie Peterson, que viria a morrer no GP da Itália. Mesmo com o banimento do carro asa, as equipes passaram a focar seus esforços em melhorias tanto no difusor quanto no piso do carro, e até hoje essa característica tem sido decisiva no desempenho dos carros da categoria. O primeiro carro da fusão entre a equipe McLaren e a equipe de Fórmula 2 e Fórmula 3 Project 4 foi revolucionário e extremamente importante na Fórmula 1. O MP41 de 1981 foi o primeiro carro da categoria a ter o chassi feito em fibra de carbono ao invés de alumínio em estrutura de colmeia. A fibra de carbono é mais leve e forte do que o alumínio, mas até aquele momento não era empregada na Fórmula 1, ficando restrita à indústria aeronáutica. O projeto nasceu com John Barnard, engenheiro que trabalhava na IndyCar e que tinha contratos com a Hercules, empresa especializada no trabalho com a fibra de carbono. O projeto inicial era até mais resistente do que o esperado, e a equipe diminuiu as camadas de fibra de carbono, produzindo um chassi tão leve quanto os de alumínio e 2 vezes mais resistente. O carro estreou na terceira corrida do campeonato, e na etapa seguinte, na Espanha, já estava levando John Watson ao pódio. A glória veio mesmo no GP da Grã-Bretanha, com a vitória de Watson após 3 anos e meio sem vitórias da equipe. As outras equipes desconfiavam do comportamento da fibra em acidentes e incêndios, mas a desconfiança foi logo vencida após os consecutivos acidentes de André de Césares em 81 e do acidente sofrido por Watson no GP da Itália, quando o piloto bateu na Lesmo e teve o carro quebrado ao meio.
o britânico saiu andando do carro, e desde então a fibra de carbono tem protegido os pilotos de acidentes que em outros tempos teriam terminado em tragédia. Se você gostou do vídeo, dê o like, ele é muito importante. Se você não é inscrito e quer conhecer mais sobre Fórmula 1, inscreva-se no canal. Dúvidas, sugestões ou críticas são sempre bem-vindas, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!